Bom dia. Todos bem? Todos inteiros? Que bom. Tem alguém que vai passar na orientação hoje? Retorno de orientação? Não? Tá bom. Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho, nos colocar em uma posição confortável, começar o nosso sábado. Vamos relaxando o nosso corpo, relaxando a nossa mente. Inspirando bem profundamente, sentindo esse ar nos preencher, soltando vagarosamente. Vamos novamente inspirando, sentindo essa paz, esse amor, essa harmonia deste ambiente nos preenchendo. E vagarosamente, soltando, relaxando, entrando nesse estado profundo de amor, de paz, de bênçãos. Vamos assim elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior, aos nossos irmãos divinos, protetores e amparadores de luz, paz e bênçãos, agradecendo por esta oportunidade de estarmos juntos hoje, agradecendo a essas fraternidades de proteção que desde cedo estão erguendo, fortificando e ampliando essas cortinas fluídicas douradas ao redor de todo este ambiente onde nos encontramos, formando essa egrégora de paz, proteção, sustentação e amparo. Vamos agradecendo as fraternidades de limpeza, que também desde cedo estão fazendo limpeza de pisos, tetos e paredes, retirando miasmas, formas, pensamentos, larvas e formigas astrais de cada canto, cada ponto desses ambientes e também de nossos corpos, de nossos perispíritos, nos permitindo entrar nesse estado profundo de harmonia e comunhão com o todo. Vamos agradecendo por esta manhã, agradecendo por toda esta semana que se foi e a que se inicia, e pedindo licença para iniciarmos o encontro desta manhã, deste sábado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Bom, hoje a gente vai falar um tema interessante que é sobre os meninos espirituais. Que ele está lá no Caminho, Verdade e Vida, né? De Emmanuel, o Chico. E ele traz uma reflexão interessante, uma reflexão para a gente, né? Uma reflexão nossa, que leva a gente a olhar para a nossa jornada. O que a gente costuma pensar quando algo não nos agrada, quando alguém tem uma atitude ali que não nos agrada? A gente pensa, caramba, mas fulana está dando um trabalho ali a todo torto. Na minha vida seria tão mais tranquila se fulano não fizesse isso, né? Por que não aprende? Por que não sai do lugar? Por que está repetindo ainda aquilo que já era para ter aprendido? E às vezes a gente fica até nervoso por conta disso, né? Kardec trouxe uma comparação interessante, que é uma reflexão interessante, que é os homens carnais e os homens espirituais. Quais são essas duas fases? Os carnais são aqueles que estão mais apegados aos prazeres imediatos, aquilo que é para agora, aquilo que é prazeroso no corpo, que é prazeroso no ego, que é para a gente poder se sentir mais importante, para a gente poder se sentir superior ao outro, para a gente poder estar colocando em prática a nossa disputa de quem pode mais. E aí a gente vai levando uma boa parte da nossa vida, e todos nós passamos por esta fase. É uma fase meio que instintiva, quase que um instinto de sobrevivência, porque é quando nós estamos mais dominados pelo nosso ego. E a gente vai levando a vida. A gente sai dessa fase em algum momento. Às vezes a gente sai dessa fase em alguma encarnação para frente, mas a gente sai. E tem os homens espirituais, que são aqueles, quando diz homens, quer dizer o ser humano, né? Quando nós saímos daquele apego da materialidade, daquele apego da necessidade de ter tudo de imediato, de
de termos paciência, de olhar também para o outro, tirar o olhar do próprio umbigo e pensar que tem algo além daquilo que está aqui agora, e aí a gente começa a pensar, a avaliar as coisas com um olhar mais filosófico, um olhar mais profundo em relação a cada coisa, quando a gente entra nessa fase do homem espiritual, essa fase mais espiritual, porque nós olhamos para aquilo que está além do palpável, além do que é só pegar, além do que é só o prazer, do que é imediato. A gente consegue ter a maturidade de começar a esperar. Essas duas fases são fundamentais na vida do ser humano, porque quando a gente está nessa mais carnal, mais material, mais conflituosa, a gente está brigando conosco mesmos. Quando a gente consegue sair desta fase e amadurecer um pouco, a maturidade nos traz o equilíbrio para a gente olhar o outro com mais apego, com mais carinho, com mais amor, com mais cuidado. Porque antes da gente ter essa maturidade, a gente olha o outro e a gente não tem muita paciência. A gente quer tirar o sapato e tascar na cabeça de fulano, ciclano, com essas coisas, porque a gente já quer que resolve logo, não tem muita paciência. Quando a gente tem maturidade, passou por aquela situação, as coisas mudam. Então, na abertura desse tema, traz uma reflexão de Paulo, que ele diz que ele nos traz a questão de que para os meninos não vai dar leite para os meninos, não um alimento mais substancial, porque esse alimento mais substancial, ele não está preparado, não vai dar certo. Você vai dar para uma criança algo que é muito difícil de digestão, a criança vai passar mal. A sozinha ali, se for dar uma picanha mal passada para ela, não vai dar muito certo, né? Tem que ser algo mais pastoso, porque o organismo ainda está se preparando. A nossa vida é assim. Não adianta a gente esperar que os outros vão ter atitudes que nós já aprendemos, nós já compreendemos, nós já nos adaptamos e saímos. Aquele que não passou por isso, aquele que não entendeu isso, não dá para esperar isso dele, é injustiça. É até uma crueldade eu esperar que o outro, que ainda está em fase de aprendizado, ainda está distante de absorver aquilo que a gente já passou, que ele tenha a atitude que a gente espera. A gente precisa de ter esse olhar cuidadoso, a gente precisa de ter esse olhar amoroso para com o outro e paciente. Por quê? A paciência, ela vem somente através da maturidade. E lembrando, aquilo que eu repito sempre, né? Maturidade não tem absolutamente nada a ver com idade. Maturidade vem no preparo que nós vamos permitindo de tirar as coisas da vida e colocar elas numa outra perspectiva. Porque uma mesma situação hoje, a gente pode sofrer extremamente com ela, sofrer, sentir dor terrivelmente. E essa mesma situação para outra pessoa pode passar de forma extremamente natural, de forma tranquila. Por quê? Porque essa outra pessoa já está lidando com essa situação de outra forma. Quem está certo e quem está errado? Ninguém está certo ou errado. Não estou dizendo que um está certo ou outro errado. São experiências de vida. Cada um de nós tem uma relação diferente para cada situação, com cada situação. Então, compreendendo isso, a gente deixa de ser tão radical, muitas vezes, para determinadas coisas. Tem que ser assim e acabou. Não. A gente começa a olhar cada situação com um cuidado maior. Quando Cristo falou para Pedro que ia negá-lo 3 vezes, Pedro falou, que absurdo, ficou meio revoltado lá com Cristo e tudo. Ele falou, você vai descobrir que os homens são muito mais frágeis do que maus. E aí quando Pedro negou Cristo pela 3ª vez, ele se deu conta e falou, caramba, é por medo. Porque até então, Pedro era intolerante. Ele, certo é certo, errado é errado. Se esse está errado, por que você está passando a mão na cabeça dele, Jesus? Pedro brincava com Jesus, pegava no pé de Jesus ali de vez em quando. Por que está passando a mão na cabeça de fulano aí? Não dá não.
E aí, quando ele sentiu isso na carne, ele mudou completamente, porque Jesus era um pedagogo exemplar. E aí, quantas e quantas vezes na vida a gente não está ali julgando fulano, ciclano, beltrano, com o nosso olhar, sem se colocar no lugar do outro. E colocar no lugar do outro é um lugar difícil pra caramba pra gente ir. O nosso lugar já é complicado. Imagina a gente se colocar no lugar do outro, porque a gente não vai ter a perspectiva, a visão, a experiência, a vivência que o outro teve. Então, eu nunca vou conseguir compreender plenamente pelo olhar do outro, mas eu vou poder ser mais tolerante, mais cuidadoso, sabendo que eu não consigo ter a visão do outro. Então, não vou condenar, não vou ficar ajudando, vou ajudar, vou auxiliar, vou orientar, mas vou saber que a decisão é do outro. Decisão para qualquer coisa que esteja relacionada à parte dele. As decisões que estão relacionadas a mim são minhas. Então eu tenho que ter consciência disso. Sobre essas eu tenho controle. Sobre as decisões do outro, da sociedade e tudo mais, eu não tenho controle. Então não adianta eu ficar tentando pegar o controle daquilo que não é meu, porque eu vou ficar frustrado. E com isso, a gente vai percebendo que as relações humanas, elas são extremamente necessárias, extremamente complexas, né? Mas elas são necessárias para a gente poder sobreviver, para a gente poder crescer e aprender. Um exemplo que eu já usei bastante aqui, que se a gente pega ali um animal selvagem, um leão, um filhotezinho de leão, os pais dele não dão certo, aconteceu alguma coisa, eles ficam sozinhos, eles acabam sobrevivendo. Agora, eles dão jeito, caça, assistiu lá o Rei Leão, o Rato da Matata, vai lá, come inseto, dá um jeito de sobreviver e muitos deles chegam. Alguns não, alguns perecem ali, mas muitos deles chegam. Agora, uma criança pequenininha, abandonada à própria sorte, mesmo que ela esteja andando, mas fica ali, num lugar sozinha, sem ninguém, sem nada e com algumas ameaças, ela consegue sobreviver? Ela vai ter instinto de comer aquilo que não vai fazer mal? Não vai. Por que isso? Porque nós somos feitos para viver em sociedade, para aprendermos uns com os outros o tempo inteiro. Por que a gente não consegue desacostumar ou acostumar, por exemplo, com um choro de criança? A gente entra no automático, principalmente para quem trabalha em fábrica, eu já trabalho em fábrica, em obra, vê que aquele barulho ensurdecedor, que hoje em dia é obrigatório lá os EPIs, né? Antigamente não era tão obrigatório, se tinha usar, se tinha não usava, às vezes tinha, não queria usar e deixava não usar. O que acontecia? Aquilo ali entrava no automático. O dia inteiro aquele, ou bate-estaca, ou a máquina repetitiva, o dia inteiro, a pessoa entrava no automático e nem percebia que estava tendo. E ia embora, perdia a audição e tudo mais, mas nem percebia o que estava acontecendo. Uma criança chorando, seja à distância ou perto, a não ser para a mãe que está meio, que entra meio no automático, até incomoda, mas continua fazendo, né? A mãe, no comecinho ali, quando está muito atribulada, ela entra no automático. Incomoda, mas ela consegue seguir, mas incomoda. Você não consegue se desligar do choro da criança. Sabe por quê? A criança chora em um nível de decibéis ideal para mexer no cérebro do humano, para que ninguém consiga entrar no automático e se desligar do choro da criança pela segurança da criança. Porque senão entra no automático e deixa lá e deixa. Então, por mais que escolha não fazer nada, mas o nosso cérebro fica fazendo assim, ó, com o choro da criança. Porque nós somos programados para nos incomodar com isso, para que a gente tome uma atitude para que ela sobreviva, pela proteção da criança. Então a gente consegue entrar no automático em vários aspectos, mas no choro da criança não, para a sobrevivência dela, porque nós somos feitos para viver em sociedade, para estarmos
juntos e para aprender juntos. E é nesse sentido que nos traz aí nesse texto que o sábio, aonde ele estiver, vai haver um ignorante junto dele. Por quê? Porque aonde um consegue dar um passo para frente, esse passo não é para ser individual, não é para ser perdido, não é para ser isolado, é para ser coletivo. Então tudo que nós vamos aprendendo, vamos desenvolvendo, vamos avançando no processo evolutivo, não é para fazer sozinho, não é para eu me isolar numa montanha. Não estou criticando os que fazem isso, os construtores que fazem isso, mas pelo desenvolvimento humano, é egoísmo se eu for avançar em questões espirituais, em todas as questões, e guardar tudo isso para mim. Porque eu não consigo evoluir sozinho. Eu consigo aprender, eu consigo absorver informação. Informação, maravilhoso, é ótimo. Hoje em dia a gente absorve informação, consegue acessar informação de forma facílima. Você pega ali o Google, você tem acesso a praticamente toda a informação publicada aí. É uma ou outra coisa que é muito difícil a gente conseguir ter acesso a elas, porque antigamente só o pessoal naqueles pequenos círculos sociais de elite tinham acesso às devidas informações. Hoje está aí para todo mundo acessar. Agora a questão de que adianta eu ter um monte de informação se eu não souber utilizá-la? Se eu entrar no Google, eu aprendo a fazer aí uma bomba. Mas se eu não tenho ética, não tenho orientação, não tenho sabedoria para usar, ela vai explodir na minha cara. Possivelmente vai explodir na hora que eu estiver fazendo. Então é melhor não fuçar com isso. Mas a gente entender, a gente aprender e a gente trocar informações nos traz condições de estarmos com estados mais sábios. A sabedoria é diferente de conhecimento. Eu conheço um monte de gente aí com um monte de diploma, com diploma aí de doutorado, de pós-doc, que você conversa 10 minutos com a pessoa, é uma besta quadrada, você quer sair de perto correndo. Tem um baita do conhecimento. Se perguntarem para chegar nesse estágio que chegou, para a diplomação que tem um conhecimento sensacional. Mas não sabe usar o conhecimento, porque não sabe interagir com as pessoas, entra num estado de arrogância que se torna persona não grata, daquela pessoa que ninguém quer ter perto. Em compensação, a gente encontra diversas pessoas que sabem mal ler e escrever, e às vezes nem sabem ler e escrever, mas com uma sabedoria que a gente fica besta de interagir e adquirir um conhecimento profundo com essas pessoas. Isso é sabedoria. É diferente de conhecimento. Termos conhecimento e utilizarmos a relação humana para adquirir sabedoria com ele, esses dois unidos, gente, é sensacional. É um passo evolutivo gigantesco, que é o nosso caminho, é a nossa busca. Então, buscar conhecimento é fundamental, principalmente nos dias de hoje. Mas a gente precisa de saber por que estamos buscando, como estamos aplicando, como trazemos para a nossa vida e como esse trazer para a nossa vida estes conhecimentos, a gente pode contribuir na evolução humana, nas relações humanas, com aqueles que dependem. Como que a gente vai utilizar no desenvolvimento espiritual, emocional, no desenvolvimento social da humanidade? Isso é adquirir sabedoria. Então, quando ele nos traz que a gente adquirir sabedoria, ou estarmos perto dos sábios, ajuda o ignorante a sair desse estado de ignorância, ignorante não no sentido pejorativo da palavra, aquele que a gente chama de ignorante como se estivéssemos xingando, o ignorante no sentido literal da palavra, que ignorante quer dizer aquele que não tem conhecimento, a ausência de conhecimento. Se eu for mexer com um motor agora, eu não vou saber para que está aquelas bagaças todas lá, então eu sou completamente ignorante naquilo. A partir do momento que alguém me explicar, me mostrar que esse é para esse é para aquele, esse ajuste faz isso ou faz aquilo, e eu absorvo este conhecimento, essa informação, eu deixo de ser ignorante naquilo. Então, quantas e quantas coisas
No planeta hoje, nós não somos extremamente ignorantes, não conhecemos. E essa é a parte mais interessante do caminho da humanidade. O não conhecer nos leva a ter condições de buscar algo novo o tempo todo. Todos os dias podemos aprender algo novo. Todos os dias a gente pode ter uma jornada, a gente pode ter uma jornada, uma caminhada exatamente nesse estado de meninos, esse estado de crianças, buscando aprender, buscando desenvolver, buscando evoluir. E aí, a gente aproveitando essa oportunidade, aproveitando esse estado, a gente sai dele, a gente passa para outro estado, a gente sai dessa ignorância, a gente sai dessa infantilidade nesse determinado ponto e passa a dominar um pouco mais o assunto até que possamos ser sábios. E de repente, a gente está ajudando os outros a saírem do mesmo jeito que nos ajudam a sair. E isso é o fundamento de vivermos em sociedade, da humanidade precisar uns dos outros. Ao invés da gente entrar em confronto, em conflito contínuo, a gente pode entrar em harmonia e assim crescer mais rápido. E um ajudando o outro, a humanidade cresce mais rápido. Só que a gente precisa de ter esse olhar, saber separar aquele alimento para o menino e aquele alimento para o adulto. Porque se a gente... obrigado, valeu, Anjo. Se a gente fica tentando dar um alimento com muita substância para quem ainda não tem condições de digerir isso, a gente vai estragar o caminho daquele. A gente vai fazer passar mal. Mas se a gente não der um alimento com mais substância para aquele que está em um estado um pouco melhor, um pouco mais adiantado, ele vai se sentir desnutrido e não vai conseguir avançar. Por isso, essa sabedoria de relação é tão importante, tão fundamental. A gente precisa saber o que dosar. E para isso, a gente precisa de saber quem nós somos, onde nós estamos, o nosso estado. Porque como que eu vou saber a dosagem certa de tolerância, de cuidado, de informação, de orientação para o outro, se eu não sei essa bagaça nem para mim? Se eu não cuido nem de mim, eu vou querer cuidar da vida do outro. E olha que é o que a gente mais quer fazer, né? A gente quer dar um tapa na vida do outro sem cuidar da nossa, né? Olhar para o umbigo do outro é muito mais fácil. Então, o processo de autoconhecimento faz parte do processo de autodesenvolvimento, a evolução. Eu olho para mim, me compreendo, e aí eu consigo olhar para o outro e não querer puxar a faca e partir para cima do outro, né? Riscar a faca do chão e partir para cima por conta de uma desavença de opiniões. Começo a entender que a minha opinião ser diferente do outro não é o fim do mundo. Quer dizer que a gente pode se comunicar e eu posso aprender, mudar um pouquinho a minha, o outro pode mudar um pouquinho a dele e nós dois saímos mais sábios lá na frente. Quando a gente se abre a isso. Quando a gente se coloca numa posição de eu sei tudo é desse jeito, gente, é um tiro no pé sem tamanho. Porque uma coisa que eu repito sempre, já devem estar achando que eu sou chato disso, mas toda certeza absoluta nos coloca num lugar perigoso. Se eu não estou aberto a novos conhecimentos, a novas formas de ver o mundo, eu me fecho em uma crosta tão grossa que eu me isolo do mundo. E com isso, eu vou definhando lá dentro. Então, tenho que ter sim os meus parâmetros, tenho que ter os meus propósitos, tenho que ter a minha ética, mas eu preciso de estar atento de que somos todos diferentes e todos podemos completar um ao outro se nós estivermos abertos e dispostos a isso. Eu tenho que entender que essa diferença é o que nos traz a oportunidade de crescer e de evoluir. Então, ele nos traz ali que quando o ignorante se aproxima do sábio, ele aprende. E o sábio cresce, evolui. Vocês já perceberam que quando a gente pega algo para ler,
para entender. Tem mais dificuldade no momento ou outro, tem algumas coisas que a gente tem que ficar repetindo, voltando ali atrás para poder entender, absorver melhor e fica meio difícil. Mas de repente, essa mesma coisa, a gente conversando com alguém, a gente vai explicar e durante a explicação, de repente vai dando aqueles estalos assim e você, caraca, eu não consegui ver isso lá sozinho, mas aqui explicando faz todo sentido. É essa interação que é fundamental. A gente consegue aprender e absorver muito mais quando a gente ensina do que quando a gente simplesmente absorve para nós, porque nós estamos colocando em movimento essa informação. Estamos colocando em movimento essa relação com o humano que é o nosso sentido de vida, que é o nosso propósito de existência. Crescermos juntos, não individuais, não isolados, não sozinhos, mas sim fazemos parte um da existência do outro. A gente coexiste nesse planeta e a gente precisa de aprender essa coexistência. E a gente aprende isso quando a gente começa a olhar para o outro, naquele sentido de perceber que quando eu estou olhando para o outro, não é o outro. Eu estou olhando para mim. Quando eu começo a entender que não existe outro. Nós todos somos parte de uma mesma essência. Nós todos somos partes diferentes de uma mesma existência. E quando eu consigo absorver essa realidade, eu paro de me afetar, de me revoltar, de me angustiar, de me desesperar com o que o outro está fazendo. Eu passo a entender que é o estágio que ele está, que é a necessidade de aprendizado dele nesse momento, que também foi a minha, ou vai ser a minha lá na frente. Porque a gente costuma olhar o mundo pelo nosso prisma, pela nossa perspectiva, pela nossa realidade. Só que, olhando pela minha realidade, eu não consigo entender a realidade do outro. Não entendendo a realidade do outro, eu não vou conseguir ter a medida do que, por que o outro está tomando essa ou aquela atitude. E é claro que eu vou me revoltar com isso. Quando eu me desfaço desse egoísmo, eu me desfaço dessa certeza absoluta, a realidade com o outro começa a ser bem diferente. Por mais que eu não concorde com o que está sendo feito, eu entenda que não é daquela forma, que não é para ser ali, não é para ser daquele jeito. Mas, mesmo entendendo isso, eu sei que é o estágio do outro. Posso intervir? Vou intervir para melhorar, para não prejudicar os demais. Não posso intervir, não tem o que eu faça? Vou aguardar, vou plantar sementezinhas se me for permitido, se me for possível, e a partir disso vou confiar nessa realidade, nessa existência e vou trabalhando isso. Como que eu consigo fazer isso sem querer riscar a faca no chão e passar para cima, partir para cima? Autoconhecimento, autocuidado, autoamor. Jesus nos trouxe, né? Temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não é? Se eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, como é que eu vou ter raiva, vou julgar, vou condenar aquilo criado por Deus? Estou condenando a Deus. Não é muito inteligente fazer isso, né? Não é muito legal. Então, se eu amo Ele sobre tudo, eu entendo que tudo foi criado por Ele, tudo é parte dele. Se eu amo o outro como a mim mesmo, primeiro eu tenho que amar quem? A mim. Como é que eu vou amar o outro igual eu amo a mim mesmo? Vou respeitar o outro igual eu respeito a mim mesmo? Se eu nem me amo, se eu nem me respeito? Não dá. Jesus deu um nó aí, tão bem dado, que Ele nos fez olhar para dentro da gente antes de olhar para o outro. Só que a gente não faz isso, né? A gente quer olhar para o outro, quer jogar pedra, quer condenar, quer xingar, quer colocar toda a culpa no outro, vestir aquela camiseta do Homer Simpson lá, né? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, e sai distribuindo ela à vontade, até que eu amadureça e comece a entender que essa realidade posta em prática na minha vida me traz uma leveza muito grande, me traz uma forma de interagir com os outros muito mais profunda, muito mais agregada a uma realidade que vai além, e a partir daí eu começo a não me despirocar e ficar louco, ficar doidão por conta da atitude do outro.
eu começo a ter um pouco mais de maturidade. Maturidade. Não importa a idade. É quando nós vamos compreendendo um pouco mais a nós mesmos, respeitando muito mais ao outro, e aí a gente vai conseguindo conviver indiferente das escolhas do outro. A gente vai conseguir conviver no sentido de fraternidade. O que é fraternidade? É eu conseguir interagir com aqueles que têm opiniões totalmente diversas da minha, mas que estão com o mesmo propósito de evoluir, de crescer. Então, eu vou conviver com aqueles que são de religiões diferentes, que são de orientações sexuais, de orientações políticas, de orientações, de opiniões totalmente diferentes da minha, e vou conviver harmoniosa e amorosamente com todos eles, respeitando todos eles. Discordo disso ou daquilo, tudo bem, respeito. Discordar é natural, agora respeitar é fundamental. O respeito é tudo aquilo que a gente quer que tenham conosco. Então, é a base para a gente ter com qualquer um, indiferente do que seja. Não vou precisar de concordar, não vou precisar de alimentar aquilo que não é tão legal, que não é legal, mas eu não vou precisar de ficar julgando. Porque tem os que fazem isso, tem os que fazem o julgamento de forma profissional, que é o nosso setor jurídico encarnado, e tem o julgamento das leis naturais, das leis espirituais, das leis divinas, que também organizam, tem uma estrutura organizacional por si própria. Então, por que eu vou julgar? Vou buscar entender e ajudar. Dá para eu ajudar? Vou ajudar. Dá para eu mudar? Vou ali mudar o que me for permitido. Dá para eu ensinar? Vou ensinar. Mas não deu para fazer nenhuma dessas coisas? Uma coisa sempre dá para fazer: sermos exemplo. Eu quero que seja dessa forma? Não vou ficar exigindo, cobrando, dando chicotada para que seja dessa forma. Vou fazer. Já ouviram aquela frase que quem não quer manda, quem quer faz? Quando a gente quer verdadeiramente algo, a gente vai e faz. Eu acho que a sociedade tinha que ser muito mais amorosa. O quanto de amor eu estou aplicando? O quanto de amor eu estou produzindo e distribuindo? E amor é uma coisa interessante, porque é uma energia que quanto mais a gente dá, muito mais a gente tem, porque a gente precisa de produzi-la dentro de nós. Então, se eu quero uma sociedade mais humana, mais amorosa, eu tenho que ser no meu dia a dia em todas as minhas atitudes. E aí eu já estou fazendo aquilo que é o mais fundamental para que isso aconteça, sendo exemplo e colocando em movimento. Porque ficar sentado, criticando, apontando o dedo, exigindo que os outros façam, já tem um monte de gente fazer isso, gente. Tem gente pra caramba para fazer isso. Até a gente, por muito tempo, a gente passa fazendo isso. Então, tirar a poupança da cadeira e fazer alguma coisa faz toda a diferença para nós primeiro, para quem está em volta de nós e para a humanidade. Quando ele nos traz aqui, que quando o sábio ele ensina, e de repente, aonde há um sábio, começa a chegar um monte de ignorante ficar em volta, a gente pensa, esse sábio aí dançou, né? Não vale a pena ser sábio não, né? Vai ficar com um monte de ignorante em volta, vai ter um trabalho do cão. Tem uma referência interessante, por quê? O sábio, ele é como se fosse o sol, criando um sistema solar em volta dele. Então você pega um Chico Xavier, por exemplo, e vê em volta dele todos aqueles aprendizes, todas aquelas pessoas buscando ajuda, amparo, mas também todos aqueles mais próximos, aqueles como se fosse o Sol, com os satélites mais próximos a ele, recebendo a sua luz e de repente emanando essa luz. Esses satélites mais próximos, transferindo essas luzes para os satélites mais distantes e formando assim um sistema solar em pleno funcionamento. E esse sistema solar, esse sol de Chico, esse sol de Madre Teresa, de Irmã Dulce, do próprio Divaldo, que está encarnado ainda, de tantos, ele levando esse sistema solar em volta de uma constelação, em volta da nossa Via Láctea, que é Jesus, fazendo esse sistema todo funcionar.
Então, quando a gente chega perto de alguém com sabedoria, se a gente estiver aberto, a gente pode absorver, crescer e evoluir e brilhar. Em algum momento a gente vai absorvendo esses pequenos pedaços de sabedoria e colocando em movimento em nós, a gente vai replicando. E aí a gente vai se tornando esses satélites que vão replicando. Em alguns momentos a gente vai se tornando pequenos sóis em pequenos sistemas solares. Às vezes dentro da casa da gente tem aquele que todo mundo mete o pau, mas fulano lá tem sangue de barata, mas não reage, tá tudo bem para fulano, e vai metendo pau, mas na hora que o bicho aperta, que o calo aperta, que a gente entra em desespero, de quem nós vamos correr atrás? A gente vai querer aquele que vai dar uma chibatada na gente, já vai chegar e descarregar tudo, ou a gente vai querer aquele que é mais tolerante, mais amoroso, porque a gente vai querer pelo menos um cafunézinho? E aí, muitas vezes, a gente vai aprendendo que ser amoroso, ser acolhedor, fazer esse cafunézinho, pode ter um efeito muito maior do que só chutar. De vez em quando a gente precisa de ter um movimento. Para a gente entrar em movimento, às vezes, a gente precisa de um empurrãozinho um pouco maior. Às vezes a gente precisa de um chute no traseiro para sair do lugar, né? Com força, senão a gente não vai. Mas não tem que ser a vida toda assim. Por isso que nós vivemos vários juntos, com várias personalidades, com várias características, um completando o outro. Porque tem determinados momentos na vida que se a gente ficar só naquele que acolhe, que cuida, que mostra o caminho, a gente vai demorar mais para tomar uma atitude. Daí a gente precisa daquele que vai dar um chute no traseiro da gente. Mas viver tomando chute não vale a pena, porque a gente fica cheio de hematoma e fica traumatizado. Fica com trauma. Traumas emocionais, traumas psicológicos e alguns traumas ali de músculo danado mesmo, né? Dos nervos que se soltam. Ou seja, precisamos de equilíbrio. Então, a gente olhar aquele e condenar aquele por conta daquela atitude, achando que todo mundo tinha que ser igual àquele outro ali, não dá certo, né, gente? Agora, nós olharmos e entender que todas as personalidades têm o seu sentido e convivermos com todas e cada uma delas e aprendermos com todas e cada uma delas, nos traz uma leveza muito maior, nos traz uma realidade muito mais agradável de conviver, mesmo que tenhamos problemas. Mesmo que tenhamos percalços, paredes para derrubar, desafios para transpassar, a gente vai saber utilizar essas oportunidades, não como castigos, não como karmas, não como simplesmente desesperos, mas todos como oportunidade. Por quê? Se a gente se apega muito mais à dor e ao sofrimento, a gente não consegue sair do lugar. Ninguém gosta de sofrer. Então sempre tem gente que gosta um pouquinho, né? Gosta um pouquinho de dor, gosta um pouquinho de sofrimento, mas fica alimentando ali. Mas geralmente é porque não se vê capaz de sair dali, não se vê capaz de tomar uma atitude sem isso. Então na fase que nós estamos, evolutiva, a dor e o sofrimento ainda se faz muito presente e em muitos momentos necessária. Mas não precisa de que ela, sendo desta forma, não precisa de que ela passe única e exclusivamente a ser isso, a nossa existência. Ela pode muito bem ser só um fator de impulso. A gente não precisa de viver nisso o tempo inteiro. E quando a gente entende que essa dor, esse sofrimento nada mais é do que algo para mexer com a gente pode mudar a forma de ver e pode mudar até a forma de vivenciá-las. Tudo depende de nós. Então quer dizer que se eu tiver uma dor no corpo e eu pensar em outra coisa, essa dor vai sumir? Provavelmente não. Se eu fizer alguma coisa para ela, não vai dar um jeito. Mas, o que ela está querendo dizer? O que ela está querendo ensinar? Então eu vou só rezar que ela vai passar. Nós somos feitos para viver em sociedade, como eu tenho falado desde o comecinho do encontro hoje. Se alguns
dos nossos conseguiram desenvolver técnicas pela ciência, mas a ciência está sempre respaldada pela espiritualidade que estão guiando e direcionando as grandes descobertas. Se foi permitido descobrirem técnicas de arrumar esse veículo físico material através de questões físicas materiais, claro que a gente vai utilizar. Não vamos entrar numa ideia, porque é possível, a gente não evoluiu a isso ainda, a gente ainda precisa uns dos outros, a gente ainda precisa da tecnologia, da ciência, da medicina para consertar esse veículo físico. Só que este veículo físico é efeito do nosso processo espiritual, do nosso processo energético. Então, deu defeito? Vou consertar com a tecnologia, com a técnica, com a ciência da medicina. Mas eu estou consertando o efeito. Como que eu vou consertar profundamente? Tratando a causa. As causas dos nossos problemas são emocionais, espirituais e energéticas. Se eu não consertar a causa, eu conserto o efeito, depois o outro efeito, e aí eu vou só consertando os efeitos. Se eu conserto a causa e o efeito, minha vida segue mais leve. E aí é uma visão muito mais completa. Hoje em dia, a própria medicina segue nesse ritmo. A gente encontra nos grandes hospitais, essencialmente no Brasil, a medicina integrativa, as técnicas, as terapias integrativas. Então você encontra lá dentro um reiki, você encontra um jorei, você encontra um passe espírita, você encontra as orações dentro dos espaços de medicina. Porque eles saíram daquela bolha, muitos ainda vivem nessa bolha, mas muitos já quebraram, já arrebentaram, entenderam que o corpo humano, ele é apenas uma parte do humano. Então precisa de trabalhar em tudo isso. Se os caras entenderam isso, aqueles que eram tão agarrados àquela ideia que se não dá para eu comprovar aqui, se não dá para eu tocar, se não dá para eu calcular, isso não existe, os caras saíram dessa certeza absoluta. Por que a gente vai se agarrar a certezas absolutas? Por que a gente vai tentar voltar ao passado? Vamos aproveitar essa oportunidade, e a gente vai conseguir fazer isso olhando para os outros como realmente são, muito além daquilo. Estou olhando aquela pessoa fazendo aquelas burradas ali, fazendo aquela jacada, eu não tenho que ficar olhando só a situação, eu não tenho que ficar olhando só a pessoa. Eu tenho que saber que essa pessoa, essa situação é muito além daquilo. E aí, se eu abro o meu olhar, eu tiro aquilo que me dói, aquilo que me revolta, aquilo que me dá vontade de tirar o sapato e dar uma sapatada na cabeça da pessoa e fazer sair e se movimentar. Não, eu entendo que eu consigo ver várias partes, mas eu não consigo ver todas as partes. Então, eu não sei o que está motivando aquela pessoa a ter aquela atitude. Eu não sei qual casca lá dentro está causando um trauma tão profundo que faz aquela pessoa não conseguir ver ou não conseguir sair daquela situação. E se eu não vejo isso, eu não posso criar um juízo de valor. Eu não posso definir uma certeza do porquê aquilo está acontecendo. E se eu não posso fazer isso, qualquer decisão que eu tome está fadada ao fracasso. E aí a gente olha a nossa limitação. E tendo consciência dessa limitação, eu tenho muito mais respeito pelo outro. Eu tenho muito mais acolhimento pelo outro. Mas é aquilo que eu disse. Não preciso de concordar, mas eu tenho que compreender. Compreendendo, eu vou saber lidar. Se é algo que vai prejudicar a mim ou vai prejudicar o outro, e eu tenho condições de colocar limite, vou colocar limite. Se tem algo que eu consiga organizar, vou organizar. Dentro de mim, dentro da realidade. Vou amenizar a situação. Se não dá para eu fazer absolutamente nada em relação a isso, eu não vou sofrer com isso. Eu não vou sofrer. Eu já pergunto uma frase, agora não fugiu ali a origem dela. Quem falou?
que se o problema tem solução, não tem por que eu me preocupar com ele, porque ele já tem solução. Se o problema não tem solução, de que vai adiantar eu me preocupar com ele se ele não tem solução? Para que a gente fica se apegando a certezas, a situações tão difíceis, tão brutas, tão precárias, sem conseguir fazer nada por elas? Quantas e quantas a gente não tem hoje? Se a gente for buscar no nosso cérebro, quantos julgamentos a gente não fez da hora que acordou até agora? Não vou nem pegar a semana, não vou nem pegar o mês. Da hora que nós acordamos até agora, que agora é 15 para as 11 da manhã. Quantos julgamentos nós já não fizemos? No caminho de casa até aqui, quantos olhares nós já não demos para, mas por que fulano está fazendo isso? Mas por que Beltrano está deixando isso? Mas por que está... Quantos que nós não fizemos? Da hora que acordamos até chegar aqui. Quantos nos incomodaram? Quantos outros até não nos incomodaram, mas a gente jogou uma pedrinha ali, deu uma tascadinha de pedra na situação. Se a gente for pensar nisso, quantos desses a gente não pode se desapegar? E de hoje para o fim do dia, não vou dizer, vamos deixar de fazer, vamos evoluir daqui para lá. De jeito nenhum, não dá. Mas de hoje até o fim do dia, vamos contar. Tenta fazer uma contagem mental, ou vai fazendo isso no papel. Toda vez que a gente for julgar alguém, toda vez que a gente quiser tascar pedra na testa de alguém, que a gente acha que deveria ser daquilo, faz um risquinho. Pega um pedacinho de papel ali, põe no celular 1, põe no celular 2, põe no celular... Toda vez que pensar nisso, olha quantas vezes a gente faz isso até o fim do dia. E olha quanto tempo nós poderíamos estar olhando para dentro de nós, cuidando da nossa realidade, e a gente acaba desperdiçando, tascando uma pedrinha no outro. Às vezes a pedrinha é pequena, é só um comentáriozinho, é só um julgamentozinho, é só um pensamentozinho, que não é besta demais, nossa senhora, e segue. Mas foi, gastamos energia, foi um pedregulhozinho assim, mas foi. E às vezes é um paralelepípedo, né, que a gente tasca, né? Passa tempo gastando energia com isso. Levantar um paralelepípedo do chão é difícil, né? É difícil até falar essa palavra, que já gasta uma energia danada. Para acertar, nem sei se eu acertei todas as letras, mas tirar do chão já é difícil. Olha a energia que a gente gasta. Imagina levantar e jogar no outro. A gente gasta um tempo danado fazendo isso. Olhar para nós. Ter esse olhar de cuidado, de amor, de harmonia, de respeito. Olhar no espelho e olhar os nossos olhos, conversar com a gente. Tendo esse respeito, tendo esse olhar, a gente vai conseguir fazer a mesma coisa pelo outro. A gente vai entender que para esse eu vou dar o leite, que é o que ele consegue digerir. Eu vou ter aquela conversa que eu posso pôr uma sementezinha, posso ajudar, mas eu não vou trazer um tema complexo para aquela pessoa só para mostrar que eu sou inteligente pra caramba e a pessoa dá um nó na cabeça e ela se sentir incompetente, se sentir incapaz de entender e de trabalhar com aquela informação. É crueldade isso. E a gente às vezes faz para mostrar que é inteligente por arrogância. Então eu vou entender e olhar o outro. É mais simplório? Vou trabalhar ali, nesse respeito. É um pouco mais complexo? Vou dar esse alimento um pouco mais complexo e tudo mais. Mas entendendo cada passo, entendendo cada cuidado, entendendo cada oportunidade. Não só para mim. Porque quando a gente fala de oportunidade, a gente pensa, é oportunidade para crescer, né? Mas qual oportunidade para o outro evoluir? Que eu posso proporcionar, que eu posso ajudar, ou que eu posso pelo menos não atrapalhar? Porque tem várias fases na vida que a gente vê que não consegue ajudar, não vai conseguir fazer nada ali. Mas a gente gosta de estar presente, né? Então a gente vai e começa a atrapalhar a pessoa. Começa a dar opinião indevida, começa a gastar o tempo da pessoa, começa a fazer a pessoa sofrer mais. Pô, mas por que você fez isso? Isso não dá certo mesmo, né? Nossa Senhora! E começa a jogar, puxar para baixo. Então, se a gente começa a entender que se eu não posso ajudar, se eu puder pelo menos não atrapalhar, já é uma ajuda danada. Se eu não tenho o que falar, não me vem aquela intuição, aquela inspiração e a pessoa está ali no sofrimento, que eu pelo menos seja só um ombro amigo, que eu abrace e fique com a boca fechada. Às vezes,
Esse é o melhor amparo que você pode dar. E quantas vezes a gente não teve uma situação dessa ou vivenciou uma situação dessa em que a pessoa falou, nossa, eu estava precisando tanto, ali, todo mundo falando, isso vai passar, não sofre com isso e tal, e fulano chegou e não fez nada, só me abraçou, aquele abraço me trouxe uma paz tão grande, e foi o melhor acolhimento que eu tive sem dizer uma palavra. Quem já não ouviu isso em algum momento, ou quem não já vivenciou isso em algum momento, e às vezes a pessoa só estava ali totalmente entregue, só estava ali vibrando amor, envolvendo naquele amor, com uma linguagem muito mais profunda do que muitas palavras, e fez um efeito muito maior. Ou às vezes a pessoa só não tinha o que falar, né? Falou, tá, mas eu não consigo falar nada, meu Deus, ele ainda sabe se condenando. Ele falou, mas eu não consigo nem falar nada, e ajudou pra caramba sem saber. Ou às vezes a pessoa só fala muita besteira e fala, deixa eu calar minha boca, porque eu vou falar besteira e vou magoar, então eu vou só dar um abraço, e esse abraço foi a melhor coisa. Não atrapalhou. E a pessoa está errada? Tá nada, é autoconhecimento. A pessoa sabe que só fala besteira e sabe que naquele momento é melhor ficar calado. Autoconhecimento, gente. É ótimo isso. Eu busco fazer muito isso, porque como eu falo muita besteira, eu não tenho muita papa na língua, então em muitos momentos eu tento calar a boca. Porque se deixa eu falar, às vezes eu perco o controle do falar, então eu disparo. Então eu prefiro guardar o silêncio. Nossa, porque está envolvendo. Não, é só porque eu sei que eu vou falar merda. Desculpa, ele vai sair. Eu sei que eu vou falar, então prefiro não falar. Muito ajuda quem não atrapalha. Se dá para a gente entregar o nosso melhor, dá para a gente envolver o nosso melhor, vamos fazer. Não dá, pelo menos não vamos atrapalhar. Mas, olhando o outro com carinho, com respeito, com cuidado, simplesmente a gente consegue crescer. Vamos nos aproximando desses sistemas solares onde tem esses sábios sendo sóis e a gente vai ficando de satélite em volta deles. Em algum momento nós vamos nos tornando pequenos sóis. Nós vamos criando os nossos sistemas solares, auxiliando quem está em volta da gente, com as pequenas coisas. Às vezes, com as coisas mais simples do nosso dia a dia, as coisas mais simplórias, aquelas coisinhas que a gente nem dá atenção, a gente consegue fazer grandes mudanças na nossa vida e na vida do outro. Aquele gesto bem harmonioso, bem cuidadoso, aquele gesto que parece super simples, para o outro pode ser aquilo que ele mais estava precisando naquele momento para se sentir olhado, para se sentir visto, para se sentir cuidado. E a gente não sabe. Então, na dúvida, a gente entrega o melhor que a gente possa dar naquele momento. Mesmo que o melhor daquele momento seja somente um abraço, um aperto de mão, somente um sorriso, que às vezes está distante. Você sorrir para a pessoa, para nós é um sorrisozinho só de simpatia, de educação, de cumprimento. Mas às vezes lá dentro da cabeça da pessoa está um temporal tão grande, está um turbilhão de ideias, de informações, de angústias, de desesperos, que aquele sorriso de repente desfaz aquele temporal. Mas o sorriso pode fazer isso? Pode. Pode, porque como que nós convivemos hoje em dia? Andando, vem um monte de gente com a cara fechado nos seus próprios problemas, nos seus próprios temporais internos, suas tempestades humanas, mentais, olhando para o celular, tentando trazer alguma paz superficial para amenizar várias situações, ou brigando, discutindo mesmo, ou olhando para você, olhando além de você, vendo só o sofrimento próprio. E de repente, alguém vem e quebra, racha essa nossa casca de angústia, de sofrimento, de olhar para o próprio umbigo com um simples sorriso. Você toma aquela lapada daquele sorriso assim que você não está esperando, e de repente você fica sem reação e sorri de volta. O sorriso, isso já comprovado cientificamente, mexe com vários músculos do corpo, do rosto. O sorriso mexe com vários músculos.
Uma risada mexe com praticamente todos os músculos do rosto. Nossos músculos, nossos nervos estão ligados ao nosso cérebro, são comandados por ele. Quando a gente manda o comando do cérebro, o nosso corpo reage. Mas quando a gente manda um comando no corpo, o cérebro reage. Então, às vezes, quando a pessoa sorri e a gente só sorri de educação de volta, a gente manda um comando para o nosso cérebro que está lá focado naquela angústia e de repente ele toma um choque, tuf, e começa até a ter uma outra direção. Parece complexo, né? O simples sorriso pode fazer tudo isso na gente, ou pode fazer tudo isso no outro. Por que não utilizarmos desse recurso? Por que não utilizarmos dos recursos que nós temos ao nosso alcance para melhorar a vida do outro e melhorar a nossa, para crescermos e ajudar a crescer? Em vários momentos nós somos esses meninos espirituais que estamos precisando somente daquela dosagem do leite, mas não desmerecendo, porque na fase da lactância, né? Na fase do leite, ele nos traz tudo aquilo que nós precisamos para aquele momento. Quando nós saímos disso, é porque ele já promoveu o fortalecimento do organismo para a gente passar para os alimentos mais substanciais. Então, não vamos menosprezar aqueles que ainda estão precisando de que seja dosado, porque não pode lidar. Jesus, com o conhecimento que ele tinha, ele dosava amorosamente para todos. Para aqueles mais simplórios, ele contava aquelas histórias, as parábolas de forma mais simples. Para aqueles que tinham um pouquinho mais de conhecimento, ele dosava um pouco mais a parte filosófica. Para aqueles que já tinham um pouco mais de conhecimento, ele já era mais direto e algumas vezes ele era até rígido. Que era: você já está aqui, você não pode ficar chorando e gemendo, vamos trabalhar. Então ele ia dosando amorosamente para todos. Por quê? Um era mais importante que o outro? Não, porque ele sabia a necessidade de cada um. Que façamos isso. Mas como que eu vou saber a necessidade do outro? Eu tenho que conhecer a mim mesmo. Eu tenho que saber a minha necessidade. Em qual estágio eu estou? Em qual momento eu estou? Qual satélite em volta deste Sol eu sou? Eu sou aquele mais distante, que pega só uns raiozinhos distantes? Ou eu sou um... qual que é aquele que está refletindo o Sol, que ele reflete para os outros planetas? Acho que é Júpiter, não, é aquele outro maiorzão? Me fugiu agora. Tem um planeta gigantesco no nosso sistema solar que ele já é considerado o segundo Sol, porque ele reflete a luz do Sol para os outros planetas. Acho que não é Júpiter, é aquele que está mais próximo dele, Saturno. Acho que é Saturno, isso. Então, ele já está sendo considerado o segundo Sol, porque ele já está refletindo, e já calculam que daqui a alguns milhares de anos ele vai ser o segundo Sol, porque ele está se desenvolvendo a isso. Em qual parte desse sistema, microsistema solar nós estamos? Em qual parte nós queremos chegar? E aí, a partir disso, quando eu consigo identificar onde eu estou, eu consigo identificar a dosagem que eu vou dar para cada irmão meu, para cada caminhada, para cada passo. Depende de mim. Não depende do outro, depende de mim. O quanto eu estou neste processo para me descobrir, para me aceitar e para me dispor nesta relação. Porque também não adianta me descobrir, me iluminar, me melhorar e me isolar. Não dá certo. Porque nós somos feitos para aprender uns com os outros. E aí eu vou me limitar. Porque se eu alcanço um estado de conhecimento, de desenvolvimento e me isolo, eu me limito. Porque isolado eu não vou conseguir aprender com o outro. E aí aquele que eu acho que está inferior a mim, rapidamente ele vai estar muito superior a mim, porque ele está aberto ali a conhecimento. Como dizia Einstein, né, uma mente que se abre a um novo conhecimento, ela nunca mais retorna ao seu estado anterior. A gente adquiriu um conhecimento, não volta mais para trás. Então, vamos para frente. Vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos conviver com os meninos espirituais que nós somos e aqueles que estão ao nosso lado. E vamos
deixar fluir a nossa maturidade espiritual conforme nós avançamos, porque todos nós que estamos aqui hoje alcançamos algum estágio, sim. Maior ou menor que o outro? Não, único. Por mais que a gente cresça juntos, dentro da mesma experiência, dentro da mesma casa, mesma família, dentro do mesmo espaço, templo religioso, dentro do mesmo espaço social, cada um tem a sua exclusividade de evolução. Todos somos espíritos em estágios diferentes. Dá para saber? Não dá. Vamos aprendendo, porque a gente está em constante mudança. Se amanhã eu for igual eu fui hoje, quer dizer que eu já perdi um tempo. Hoje eu já tenho que ser diferente do de ontem e amanhã diferente do de hoje. E aí, todos são assim, só que cada um no seu estágio. Estamos na mesma escola, muitas vezes fazendo a mesma matéria, tendo a mesma aula, mas com absorções, estamos absorvendo conhecimento de maneiras únicas para cada um. Por isso que a gente trocar um com o outro é tão fundamental. Porque eu vou entender a matéria de um jeito, o outro vai entender de outro. Eu vejo a realidade de um jeito, o outro vê de outro, e se a gente partilhar, a nossa realidade é muito mais ampla. Então esse olhar amoroso para o outro, cada um no seu nível e respeitando o nível de cada um, torna a vida muito mais leve. Como eu digo sempre, mais fácil, nem a pau. Possivelmente até mais difícil, só que vai ser mais leve. E a gente avança mais rápido. Porque olhar para o outro é difícil. Olhar para nós é difícil pra caramba. Mas é fundamental. Tá bom? Bom, gente, então por hoje, nesse tema, era isso. Vou convidar todos nós aí a fazermos agora esse olhar para o outro e essa visão um pouquinho que nós temos aí com o outro, nos colocarmos aí numa posição confortável, tranquila, relaxando aí as nossas mentes, relaxando a nós mesmos, nosso pensamento, nosso espírito. Vamos elevando tranquilamente os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior. Vamos elevando os nossos pensamentos a todos esses irmãos, protetores e amparadores que nos amparam, que nos acolhem, que nos cuidam. Vamos elevando, tranquilizando-nos, nos conectando com esta energia, neste ambiente onde nos encontramos e vislumbrando essa luz divina, vislumbrando essa chuva de pétalas de flores, essas luzes prateadas que caem sobre nós, caem sobre os nossos coronários, o topo da nossa cabeça, nos inunda de amor e de paz, de bênçãos e de harmonia. Vamos sentindo o nosso corpo entrando num estado profundo de relaxamento, de tranquilidade, e sentindo essa luz branca que se acende em nosso peito. Vamos sentindo essa luz que nos infla, que nos ilumina e nos permite sermos essa expressão de paz e de amor. Vamos nos inflando, acendendo essa luz, envolvendo a todos os irmãos que estão em volta de nós, vislumbrando esses irmãos de luz que unem todas essas energias que são emanadas neste momento, com paz, com amor e com equilíbrio, e vão direcionando a todos os locais que são necessitados. Vamos mentalizando neste momento todos os nossos irmãos que necessitam deste amparo, desta luz e deste envolvimento. Vamos envolvendo-os e vamos vibrando pela paz do mundo, pela paz
e harmonia nos corações e mentes de todos os nossos irmãos. Vamos vibrando pelos espíritos que estão encarnados com tarefas definidas, vibrando pelos trabalhadores da luz, que possam levar esse amparo e auxílio a todos aqueles necessitados. Vibremos por aqueles que se encontram nos hospitais, em seus lares, convalescentes do corpo físico ou do espírito, que sejam amparados e acolhidos. Vamos vibrando para que o planeta inteiro esteja envolto nesta luz, pulsando nessa luz branca de amor e de paz, de bênçãos e de harmonia. Vamos levando essa vibração de paz e de amor, adentrando pelos portões de nossas casas, atravessando todos os corredores, envolvendo a todos os cômodos, e todos os nossos irmãos que lá se encontram nesta luz de amor e bênçãos, de paz e harmonia. Vamos envolvendo toda a nossa casa, nossos vizinhos, nossa rua. E vamos agora retornando nossa mente para onde estamos, rogando a liberdade para vibrarmos por nós mesmos e vibrando essa luz de amor e paz para que as fraternidades médicas, de enfermeiros, de caravaneiros e da natureza possam fluidificar essa água que deixamos disposta antes de começarmos esse trabalho, com os remédios necessários para a nossa restauração física, mental e espiritual. Vamos vibrando pela caixa e livro de pedidos, vamos vibrando pelos tratamentos dessa e de tantas outras casas, que possam ser atendidos todos de acordo com o merecimento e necessidade de cada um. Vamos rogando para mantermos essas luzes acesas em nossas mentes e espíritos, e que possamos ser ponto de luz aonde e por quem estejamos em cada passo dessa jornada. E agradecidos que estamos, vamos pedir licença para encerrarmos as vibrações desta manhã, e também agradecendo por este encontro, por esta oportunidade de estarmos juntos, unidos nesta fraternidade divina, e pedindo licença também para encerrarmos o encontro desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Todo mundo bem? Todos inteiros? Então, para quem está em casa aí, uma ótima semana, uma ótima quinzena, né? Obrigado.